E aí, precisando resolver um exercício da segunda fase da FUVEST, dissertativa? Vem comigo depois da vinheta. Fala, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. André do História em Casa, nessa resolvidinha do saber. Você lembra que hoje a gente vai aí de exercícios, vamos resolver um exercício da FUVEST dissertativa da segunda fase, aí recente. Mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho, também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Alves História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? Não esquece que, como você viu aí, o canal tá passando por mudanças, porque eu agora aqui, o Prof. André, tomou conta dessa porra toda aqui. Não tem mais Prof. Elvis, não. Ainda tem algumas coisinhas do Prof. Elvis, mas eu tô apagando o Prof. Elvis, eu tô substituindo o Prof. Elvis. E hoje quem vem, então, aí totalmente assumindo o canal a partir de hoje é o Prof. André. Então, na área, se você ainda não se ligou, olha lá onde tá. Aqui, então, para você, Prof. André, então, do História em Casa. Vamos resolver, então, esse exercício aí na sequência, né, justamente aí da nossa querida FUVEST, que rolou um tempo atrás aí para você, a primeira fase, então, da FUVEST. Tá aí para vocês, apareceu essa dúvida aí para alguns alunos, por isso que a gente vai resolver aí na sequência para vocês, como vocês estão vendo. Vou escolher aqui uma canetinha para deixar mais claro, mas assim se realizam no correr do século IV a transformação do cristianismo de religião perseguida, olha lá, em religião do Estado, e a transformação de um Deus rejeitado em um Deus oficial. Os homens e as mulheres que vivem na Europa Ocidental passam em poucos decênios, em poucas décadas, do culto de uma multiplicidade de deuses, então possivelmente falando de um politeísmo, a um Deus único, que é a questão do Deus, né, cristão. Então tá aí Jacques Legoff, o Deus da Idade Média, conversas com Jean-Luc Potier. Então tá aí para vocês. Só antes da gente continuar aí na pergunta em si, é bom a gente dar uma olhada em alguns assuntos. Primeiro, século IV, né? Lembre que século IV basicamente é o final lá do Império Romano do Ocidente. Se você lembra, é claro que o Império Romano do Ocidente ele cai totalmente em 476, que é século V, né? Mas o Império Romano do Ocidente, então, que no seu finalzinho, no século IV, promoveu o processo lá de oficialização do cristianismo, né, como religião oficial do Império. Então, o cristianismo, que através lá de grandes imperadores como Constantino ou Teodósio, que não só trouxeram aí, como Constantino, a tolerância religiosa aos cristãos, mas o Teodósio também que trouxe a questão então oficial, né, da religião cristã aí no Império Romano. E também falando dessa religião perseguida, passa a ser religião do Estado, a religião oficial, e também a transformação de um Deus rejeitado em um Deus oficial. Os homens e as mulheres que vivem na Europa Ocidental passam em poucos decênios então do culto de uma multiplicidade de deuses a um Deus único. Então ele está falando aí de um pessoal que está saindo de um politeísmo, né, da crença em vários deuses, e está entrando agora num contexto então de monoteísmo, né, uma religião aí que lembra o cristianismo, derivada lá do judaísmo, que também é uma religião, é claro, você lembra, monoteísta. Como também é monoteísta, você lembra o islamismo aí, certo? Então é claro que você vai para esse exercício aí já pensando nessa transição da Antiguidade para a Idade Média, na transição do Império Romano do Ocidente e também, é claro, muito lembrar do mundo, né, bárbaro em ascensão, a partir das invasões dos bárbaros que vão ocorrer aí no final do Império Romano do Ocidente também. E por sinal, os bárbaros, em termos de religião, eram o quê? Eram politeístas. Então, essa também é a associação aí como aparece para vocês. E olha o que o exercício então perguntava para a gente. Indique uma motivação que levou o Império Romano a adotar o cristianismo como religião oficial em seus domínios. Bom, essa letra A aí, eu acho que você já poderia colocar, né, no mínimo, a questão aí, de repente, né, associado à arrecadação de impostos, né? Se a gente for pensar aí que os cristãos, né, eles eram perseguidos religiosamente pelo Império Romano, mas que eles também pagavam impostos, né? Então, de repente, você parar de perseguir essa parcela, por sinal, uma parcela que só aumentava, né? A gente pode falar do aumento do cristianismo entre os romanos, né? Então, isso aqui também entre até, né, escravos e tal,
mas do aumento do cristianismo entre os romanos. Então vem essa ideia de que, de repente, a ideia de, né, cobrar aí imposto de cristão sem perseguir o cristão seria uma forma melhor para o cristão pagar esse imposto. Pode ser isso, de repente. Então, acho que essa motivação seria aumentar a arrecadação de impostos a partir do momento, então, em que os cristãos, não sendo mais violentamente perseguidos, aceitariam um pouco melhor pagar imposto para o Estado romano. Então, acho que, no geral, essa letra A seria essa aí. A letra B. Aponte 2 exemplos da incorporação de elementos do paganismo às práticas devocionais cristãs na passagem da Antiguidade para a Idade Média. Bom, está falando aí da questão, por exemplo, né, de paganismo, seria justamente as religiões associadas aí aos bárbaros, né? Então também religiões politeístas. Acredito que de repente você poderia colocar esse paganismo com esse contexto meio, né, de um politeísmo associado de repente, não sei se é muito bom, né, mas a ideia desse politeísmo de repente na vida dos santos, né, não de que os santos são vários deuses, mas de que de repente determinado santo representa uma causa, representa uma situação ali, né, então às vezes a incorporação aí da figura dos santos, né, associado também a esse politeísmo, essa crença em vários deuses, sem falar também, é claro, de situações que envolvem, de repente, a religião mais mágica aí, ou às vezes, né, tendo a ver com a natureza. Por isso você pode falar também aí de festivais da colheita, né, que no caso aí eram associados também à história aí religiosa dos bárbaros, dos pagãos, que até pode ser associada à história também da junção, né, do Natal aí, que falam que o nascimento de Jesus Cristo não tem nada a ver aí com 25 de dezembro, mas de incorporar então aí as tradições religiosas bárbaras e as tradições religiosas cristãs através aí dessas, né, junções aí de festas, né, ou de figuras aí de repente que representariam vários, né, vertentes ou interpretações da religião. Bom, e a letra C, pedindo aqui para indicar 2 características do césaropapismo que se desenvolveu na cristandade oriental, né? Que aí, é claro, oriental está associando lá, não sei se você lembra, mas Império Bizantino, e aí que nós temos muito relevante também essa questão do césaropapismo. Lembra que o césaropapismo é como então o imperador dando uma de papa. Lembra? Nomeando cargos eclesiásticos. Então você pode falar de que o césaropapismo tem a ver com a nomeação de cargos eclesiásticos e uma outra também interferência aí, né, do imperador bizantino na religião cristã também pode ser aquele movimento chamado de iconoclastia, que para tentar aí, né, quebrar uma fonte financeira da igreja cristã, que seria a venda de imagens religiosas, né, imperadores bizantinos que pregaram então a destruição de ícones religiosos. Então pode ser de repente essa interferência, né, do césaropapismo na nomeação então de cargos eclesiásticos feita por imperadores bizantinos, ou de repente o próprio contexto aí que a gente tem, né, dessa destruição de imagens religiosas que também o imperador, né, acabou se intrometendo. Então acho que poderia puxar algumas situações como essa, né, a nomeação aí também de lideranças religiosas e o choque aí com a liderança, né, da igreja cristã ocidental. Mas acho que no geral seria interessante então essas respostas aí para vocês. Bom, mas espero que você tenha gostado então da resolução de exercício aí. Se você ainda não deu um like, dá um like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho, também segue a gente lá no Instagram e no Facebook vai ter que mudar, não é mais Prof. Elvis, mas do Prof. André História em Casa. Então você viu que o canal mudou de nome, mudou de URL personalizado. Então Prof. André História em Casa é o canal a partir de hoje, resolvendo exercícios para vocês, vindo com dicas aí também segunda-feira, e daqui a pouco a gente já volta aí com as lives de games também, agora com games históricos. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa resolução de exercício com o Prof. André, e até a próxima resolução com o Prof. André do História em Casa. Até mais, valeu!